Meu nome é Alan Victor Soares Neves, eu sou do Colégio da Cooperativa Educacional de Caeté e hoje eu vou ler minha prova de História. Eu escolhi os temas 2 e 3 para fazer os textos. Tema 2. A expansão marítima do século XV e XVI pode ser comparada com a corrida espacial dos anos 60 do século XX? Justifique. Esse texto foi feito sem consulta. A vida humana pode ser resumida em duas palavras: inovação e descobertas. Ao longo do nosso crescimento, descobrimos coisas novas, novos olhares, uma nova visão do mundo. Tudo isso lado a lado com as inovações. Somos seres mutáveis e quase sempre instáveis que buscam sempre novos horizontes em nossas vidas. Há um tempo não muito distante, entre os séculos XV e XVI, novos horizontes aguardavam para serem descobertos. Porventura ou por azar, financiado pelo mercantilismo, principal combustível para as explorações e para a disputa entre os Estados nacionais europeus, o Novo Mundo foi descoberto por Cristóvão Colombo, em sua expedição, em 1492. Novas possibilidades vieram a partir disso. O que foi depois chamado de América era uma terra muito rica, em belezas naturais e metais preciosos, principalmente prata e ouro, que davam mais motivos às explorações marítimas. O que antes não tinha sido pisado pelo homem, agora era uma realidade, era palpável, admirável. De outro modo, já no século XX, a ambição do homem por descobertas não acabara. Impulsionada pela Guerra Fria, na década de 60, uma disputa por inovações e tecnologias começara. Entre a URSS e os Estados Unidos, ganharia quem primeiro fosse capaz de fazer um homem pisar no nosso querido satélite natural, conhecido como Lua. A Lua sempre foi um desejo do homem. Ver aquela bola acinzentada clarear as noites fazia o homem olhar para novas possibilidades. Não obstante a liderança que a URSS possuía na corrida, ao conseguir fazer o primeiro homem ir ao espaço, Yuri Gagarin, em 1969, em uma das missões Apollo, Neil Armstrong se consagrou como o primeiro homem capaz de pisar em solo lunar. O que antes não tinha sido pisado pelo homem, agora era uma realidade. Era palpável, admirável. A corrida espacial da década de 60 pode ser facilmente comparada com a expansão marítima, ambas com um forte incentivo dado pelo contexto da época e ambas denunciando a ambição que o homem tem pelo novo. O segundo texto, eu escolhi o tema 3, que é: caracterize dois teóricos absolutistas e responda: qual o peso de uma ideia? Durante muito tempo, na Idade Média, o poder era descentralizado, ou seja, várias pessoas comandavam certa região, sem um poder em apenas uma pessoa. Contrário a isso, na Idade Moderna, denominação dada pelos historiadores à época que vai de 1453 a 1789, houve uma virada na forma de governo. Agora predominava a monarquia absolutista. O poder deixara de ser descentralizado para ser centralizado, ou seja, todo o poder na mão de um monarca. Para sustentar as ideias de poder absoluto, houveram então os teóricos absolutistas, dois deles sendo Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes. Esses dois estudiosos possuíam visões diferentes, mas defendiam a mesma coisa: o governo absolutista. Nicolau Maquiavel dizia que o monarca deveria possuir virtu, ou seja, qualidades, e fortuna, ou seja, sorte, para governar. E além disso, que os fins justificam os meios, apoiando que o rei tem toda a razão para fazer as suas escolhas, pois o objetivo é maior do que o modo como ele será alcançado. Já Thomas Hobbes, em Leviatã, defendeu a teoria do contrato social, que dizia que, em estado de natureza, nós somos seres desorganizados e violentos, e que a partir de um contrato nós trocamos nossa liberdade natural pela proteção dada pelo rei, justificando assim as escolhas que o rei possivelmente faria. Uma ideia tem um peso significativo em uma sociedade, portanto nunca deve ser ignorada. Através desse exemplo dos teóricos absolutistas, vemos que uma ideia é capaz de perdurar até mesmo por mais de 3 séculos, como foi na Idade Moderna com o absolutismo. Todavia, as ideias também podem ser interpretadas de formas diferentes da qual o autor objetivava, como por exemplo no adjetivo maquiavélico.
usado hoje para descrever uma pessoa que quer alcançar seus objetivos independente da forma. O peso de uma ideia é extremamente relevante, pois as ideias perduram. Podem ser interpretadas, discutidas, discordadas ou até mesmo usadas de má fé por quem quer se aproveitar dela e ganhar em cima.